Senna é a maior produção já feita pela Netflix Brasil, com um orçamento de R$ 1 bilhão, que valeram a pena porque ela também já é uma das séries mais vistas da plataforma global e entrou no top 10 mais assistidos em 58 países. A produção brasileira tá rodando o mundo com a história de um herói nacional, uma história que retratou muitos momentos marcantes, verdadeiros da vida do Senna, e tem até um pezinho a mais na realidade do que na ficção, se você quer saber. Mas claro, ainda é uma obra fictícia com as suas liberdades criativas, então hoje a gente vai conversar sobre os bastidores dessa produção bilionária e também sobre o que é fato ou ficção na série Senna. Vem comigo. Antes, deixa só me apresentar, eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema, seu canal de histórias por trás do cinema e da TV, toda semana com novos papos pra gente desenrolar. Tô meio atrasada, mas só consegui terminar de assistir a série ontem, desculpa não ter chegado antes. Mas eu tava em Brasília cobrindo um festival de cinema brasileiro, falei bastante sobre ele lá no meu Instagram. Então se você gosta de acompanhar eventos, atualidades do mundo do cinema, me segue lá no @debsfilgueiras, eu vou adorar ter você por lá também. E aqui seguimos com mais Desenrola, então bora pro papo. Esse vídeo vai ter spoilers, tá? Então se você ainda não assistiu a série, recomendo que assista pra entender melhor tudo que a gente vai conversar aqui. E se você já assistiu, a Netflix lançou também um making of rapidinho, mostrando um pouco dos bastidores dessa super produção, que contou com uma equipe enorme de vários países diferentes. Antes da estreia, eu assisti uma mesa com os produtores, que são o Caio e o Fabiano Gulani, da produtora Gulani Filmes. E eles falaram que, somando todo mundo, tiveram mais de 10 mil pessoas envolvidas nessa produção, e que em uma única cena eles chegaram a precisar de 2 mil figurantes. Então é uma produção que movimentou não só muito dinheiro, mas uma estrutura enorme para recriar cenários, personagens, e sem dúvidas o resultado disso é o ponto mais elogiado da série. O Senna corre em vários lugares do mundo, né, claro. E como recriar essas pistas diferentes? Os autódromos originais já foram reformados, já tem outra estrutura, porque a série se passa entre os anos 80 e 90, né? Eles encontraram o autódromo em Buenos Aires, que para surpresa geral estava muito bem conservado e sofreu poucas mudanças ao longo do tempo. É o autódromo Oscar e Juan Galvez, em Buenos Aires, e ele serviu para representar pistas de corrida de diferentes lugares do mundo. A produção foi praticamente dissecando a pista e pensando, esse trecho lembra o S do Senna, esse trecho lembra tal pista, vamos filmar aqui. E a partir daí, meu amor, muita criatividade e tecnologia. Eram instalados painéis de chroma key, que é aquele fundo verde ou azul, ao redor da pista, para que depois no computador eles conseguissem mudar o cenário do entorno. E para cenas de detalhes, tipo o rosto do piloto na corrida, os pés, as mãos no volante, eles montaram um estúdio cheio de painéis de LED. E no centro, um carro de corrida em cima de uma estrutura construída para que ele tremesse durante a gravação, para simular que o carro estava em movimento. E eles conseguirem captar as emoções do piloto de perto, a atuação com os olhos. No documentário, eles falam sobre esse trabalho tão delicado do ator, né? Que tinha que saber na cabeça dele qual momento da corrida ele estava representando. Se é uma cena de ultrapassagem, ele tem que expressar essa fúria no olhar. Se já é uma comemoração, uma vitória, a expressão é outra. E isso dentro de um carro tremendo, num estúdio com painéis de LED, recriando o autódromo, o carro em alta velocidade. É incrível. E o diretor de efeitos visuais, Marcelo Siqueira, contou que o Vicente Amorim, que era o diretor-geral, insistiu que as imagens tinham que ser fiéis às imagens de arquivo originais. As corridas do Senna, cada detalhe, cada curva, cada continuidade de movimento, para que quando eles juntassem esse material com as gravações reais, elas parecessem uma continuação, para que quem assistisse não soubesse exatamente diferenciar se aquilo era real, se aquilo era criado. E sobre os carros, foram construídas 22 réplicas de carros de corrida da época, e para reproduzir aquele som característico do motor, eles conseguiram carros originais de colecionadores, levaram para uma pista nos Estados Unidos, instalaram um monte de microfone no carro e na pista para captar aquele som original. Oh yeah. Nice. It's clear. Yeah. Super clear. Wow, that's amazing. E tem cenas abertas da corrida, dos carros na pista, que de fato eram filmadas no autódromo, com réplicas dos carros. Ok, como que filma uma cena dessa de chuva? Numa chuva cenográfica, enquanto um carro corre a 120, 140 km por hora. Eles tiveram que criar uma pista de chuva
com muitos e muitos metros de chuva cenográfica. Pois o Marcelo Siqueira contou para Forbes que foram 60 mil litros de água, 30 para filmar e 30 de reserva, só na corrida de Mônaco de 1984. É um trabalho de recriação extraordinário, numa escala enorme. Foram 1.100 metros quadrados de pano preto, maior cobertura já feita na América Latina. And I've done rain machines before, but this was like on a different scale because it was like 30 meters of blistering rain. Então eles usaram várias técnicas diferentes, em momentos diferentes, lugares diferentes, e que depois eram unidas para parecer uma coisa só. E muita dessa estrutura veio da expertise de empresas de fora, empresas que trabalham com a Marvel nos Estados Unidos, estão acostumados a fazer projetos enormes, mas a produtora contou que eles não queriam só usar essa expertise estrangeira, mas aprender e capacitar os profissionais brasileiros. Então não foi um trabalho do tipo, a gente paga a empresa deles para fazer, eles entregam e pronto. Não, eles trabalharam diretamente com os profissionais brasileiros, inclusive capacitando esses profissionais que já estão, eles próprios, dando palestras por aí, explicando como a série foi feita. Então Senna é revolucionária para a produção brasileira e abre aí uma nova janela de possibilidades, até de capacitação de profissionais para projetos que envolvem grandes efeitos especiais. Lógico, projetos caríssimos, que têm muito dinheiro para investir, mas é uma coisa que até então ainda não tinha sido feita com essa magnitude no Brasil. Mas apesar do uso de tanta tecnologia, é muito legal ver que tiveram efeitos práticos, que eram criados no próprio set de filmagem. Tanto os próprios carros, que realmente foram construídos, correram na pista e tudo mais, e também a caracterização dos atores, que passaram por uma transformação física com a equipe de cabelo e maquiagem. O Gabriel Leone fez mudanças até nas orelhas e no nariz para deixar um pouco mais largo, como o do Senna. A Julia Fotti, que interpreta a Galisteu, ganhou até a pinta característica dela. A Pamela Tomé, eu não preciso nem falar nada, que virou a Xuxa, num trabalho muito minucioso. E eu acho que essa é a palavra que define toda essa produção, que é realmente minuciosa. Agora, eu particularmente não diria a mesma coisa do roteiro. Acho que o que a série tem de aprofundamento técnico e atenção aos detalhes práticos, eles não tiveram na criação da história. Acho 6 episódios pouco pra contar uma vida inteira, como eles quiseram fazer. Ah, mas só podia ter 6 episódios, é o contrato. Ok, então que tivesse um recorte específico da vida do Senna e não tentasse falar sobre tudo. Porque o que aconteceu foi que eles não conseguiram falar sobre o Ayrton da Silva, a pessoa. Eles só falaram sobre o piloto, o ídolo, o gigante. E o ser humano complexo que existe por trás disso ficou nas beiradas. Até tem, sim, cenas dele com a família, dele começando, principalmente nos 2 primeiros episódios, esse ser humano aparece mais. Mas conforme a série avança, menos você tem o Ayrton. Eu quero ver como o Senna se sente vivendo longe da família, longe da Xuxa, como ele conciliou de verdade esse relacionamento. Eu quero ver as vezes que ele chorou por estar longe de casa, em que ele ficou cansado, às vezes em que ele duvidou dele mesmo, o que ele pensava quando ele estava sozinho. Ah, não tem como saber. É uma obra de ficção, é o momento perfeito para adentrar justamente na intimidade da pessoa. Eu sinto que o que é mais precioso da ficção, eles deixaram em segundo plano, porque eles estavam mais preocupados em recriar com fidelidade os grandes momentos. Só que aí você acaba dando menos importância ao ser humano. O que eu acho que tem de mais complexo e desenvolvido nesse sentido é a rivalidade dele com o Prost. Aqui a gente vê um Senna com sangue nos olhos, vontade de vencer, mas também com raiva, com inveja. Um Senna que acabou até prejudicando outras pessoas porque teve um momento em que só pensou nele mesmo. Que bom assistir isso, porque o Senna é humano, ele cometeu erros. Assim como o Prost cometeu erros. E no fim é a rivalidade na pista, é o trabalho que sobe a cabeça, é a fome de vencer. Ao mesmo tempo em que existe um carinho, uma admiração pelo outro, são colegas de equipe. Tudo isso é justo, é humano. Então eu adoro como eles desenvolvem essa relação. Mas aí todas as outras ficaram muito abaixo disso. Até a família. É tudo muito simples, muito rápido. Do nada ele namora a Xuxa, do nada eles terminam. Não tem o afeto, não tem desenvolvimento da relação. A Galisteu, gente. Agora eu não quero nem entrar no mérito de que eles esnobaram a Galisteu, que a família não se dá bem com ela. Vou falar sobre isso mais pra frente. Mas olha o peso que isso teve na história, o peso negativo. Do nada ele conhece uma garota num bar e em seguida eles já estão no telefone namorando e ele morre.
quê? Que tipo de história é essa, sabe? Parece que eles pegaram uma lista de coisas que tem que mostrar e foram só dando check sem de fato construir essas narrativas. Então todo o desenvolvimento que você tem nas cenas de corrida, na emoção que é assistir o Senna em ação, tudo isso morre quando ele tá fora da pista. É até contraditório, agora entrando no que é verdade, no que é ficção da série. Porque eles prezaram tanto pela veracidade dos fatos na corrida, muito do que parece absurdo aconteceu de verdade. Então logo no primeiro episódio tem a final do Mundial de Kart de 79, que ele vence a corrida, mas não é considerado campeão por uma mudança nas regras. Aquela volta do Senna pro Brasil, quando ele tava para se especializar, mas a esposa, a Lilian, não se adaptou na Inglaterra, eles voltaram. E ele também tinha prometido para a família que ficaria só uma temporada, e isso também aconteceu. Quando ele volta para Europa e corre com fita adesiva no carro para esquentar o óleo mais rápido. Aquela estreia lendária na Fórmula 1, correndo na chuva, em que ele larga em 13º e consegue alcançar o Prost no primeiro lugar, mas a corrida é interrompida pela chuva e o Prost é considerado vencedor. É um novo talento brasileiro surgindo nas pistas. Ayrton Senna ocupa a segunda posição e passa por Niki Lauda. E você não tenha dúvida de que o Prost já está fazendo pressão para que a McLaren tenha que encerrar a corrida. E aqui pra mim é a mais impressionante de todas. E é em Mônaco, em 1988, quando ele dispara e chega a ficar 55 segundos na frente do Prost. A corrida já era dele, mas mesmo assim ele continuou forçando o carro, acelerando e acabou batendo sozinho na entrada do túnel. Acho que esse é até o meu episódio preferido, talvez uma das minhas cenas preferidas, porque ali você tem não só o Senna, assim, com sede de vitória, dando tudo de si, mas também um Senna teimoso. E isso é incrível de ver, é um personagem complexo, sabe? Ayrton Senna is out of his car and out of this race. Ayrton Senna goes out of the lead of the Monaco Grand Prix. Absolutely incredible. He never wanted to beat me, he wanted to humiliate me. He wanted to show the people that he was much stronger, much better. And that was his weakness. Claro, as duas batidas históricas entre o Senna e o Prost em 1989 e 1990. Aquela cena em que tem uma reunião com o diretor de prova e o Senna levanta e vai embora por não concordar, tem isso gravado. I can't stand this. It's a joke. What happened last year, it's a joke, this situation. You just prove here, I said nothing, and you see somebody raising the point, and you see everybody agree. And last year was really bad for me. I'm sorry. Aquela vitória emocionante em Interlagos com uma marcha também aconteceu. A cena do acidente do Ratzenberg em que o Senna vai pra pista conferir de perto o que tá acontecendo. Então a série realmente é muito baseada nos fatos, no que diz respeito às vitórias. E até fora das pistas também, a relação com a família, que no início pede pra ele voltar pro Brasil. A primeira e única esposa dele, que foi a Lilian, a relação com a Xuxa, com a Galisteu. A principal invenção, assim, da série, que não existiu de verdade, foi a personagem Laura Harrison, a jornalista, que além do Prost, é pra mim a relação mais desenvolvida na série. Essa jornalista que acompanhou a carreira toda do Senna como imprensa, mas como fã, que ora parece que defende ele, ora ataca, essa mulher não existiu. Mas foi colocada na história pra representar a mídia em torno dele ao longo da carreira, mas pra mim ela é muito mais do que isso. Ela é a personagem que situa a gente em que ponto da carreira o Senna tá, como ele se sente. Ela é a personagem que questiona o Senna, que faz ele olhar em volta. E é com certeza um dos arcos centrais da narrativa. Pra mim ela funciona quase que como uma consciência do Senna, que fica perseguindo ele durante a série. Então eu acho que foi de muito bom tom criar essa personagem, ela enriquece muito a ficção, foi muito bem encaixada na história. Mas é isso, Laura Harrison não existiu. Também tem aquela cena rápida em que o Senna se encanta por uma mulher da realeza durante uma festa do GP de Mônaco, que o Galvão diz que é uma baronesa, uma duquesa, chamada Malena. Ela e o Senna dormem juntos e ele diz pra ela aquela famosa frase de que a chuva iguala os carros, mas não os pilotos. Essa frase é super simbólica pra história, ela representa o Senna, né, e todo o início dele na Fórmula 1. Mas não existe nenhum registro de que ele tenha se envolvido com alguém da realeza, nem que essa pessoa tenha existido. Foi uma liberdade criada pela série. E assim, a outra grande coisa que não aconteceu, quer dizer, aconteceu, mas muito diferente do que a série mostra, é o relacionamento do Senna com a Adriane Galisteu. O primeiro encontro deles não aconteceu daquele jeito. Foi sim na corrida de Interlagos, mas ela estava trabalhando na corrida, tinha 19 anos, e por um momento ela segurou o guarda-chuva do Senna. E ali eles conversaram um pouco, ela disse que a avó dela era muito fã dele,
E aí no livro O Caminho das Borboletas, a Galisteu conta que um assessor do Senna pediu o telefone dela e ela foi convidada pra festa. Lá eles conversaram e o Senna convidou ela pra comemorar com um champanhe, que ela recusou, mas deu o telefone pra ele. Depois ele ligou, chamou ela pra um churrasco na casa dele em Angra e foi aí que tudo começou. Eles ficaram juntos pelo último 1 ano e meio de vida do Senna, mas nada do que acontece entre eles durante esse tempo é mostrado. A Galisteu é só a mulher que ele conhece e depois ele morre. Isso revoltou muita gente na internet, porque na verdade ela foi a última companheira da vida dele, né? O que acontece é que existe uma rusga aí entre a Galisteu e a família do Senna, que possivelmente teria barrado uma representação maior dela na série. No seu livro, a Galisteu conta que não conviveu muito com a família do Senna, porque ela e ele nem ficavam muito no Brasil, né? A família não conheceu ela profundamente na época. Mas que existia ali uma rejeição deles com ela. Não era só coisa da cabeça dela, porque 2 anos depois da morte do Senna, a irmã dele, Viviane, falou publicamente para a revista francesa Paris Match que a Galisteu explorava a imagem do Senna para ter sucesso por causa do lançamento do livro Caminho das Borboletas, Meus 405 Dias com Ayrton Senna. A Viviane disse isso aqui: Adriane não tem o direito de falar da vida de Ayrton. Essa moça sempre utiliza a imagem de meu irmão para se promover. Isso não é novo. Nós só achamos que, se ela está precisando de dinheiro, deveria trabalhar como todo mundo e parar de explorar a imagem de um morto. E não posso evocar os problemas que essa moça causou à nossa família e que determinaram nossa posição, pois se o fizesse, exporia aspectos da vida privada de Adriane e eu não tenho esse direito. E ela ainda diz que a Galisteu não era viúva do Senna, mas só uma namoradinha. Ayrton queria formar um lar, mas não tinha encontrado a mulher ideal. Ela era apenas uma namoradinha do momento, como muitas outras antes dela. E a Galisteu chegou até a dizer: sim, eu escrevi o livro porque precisava de dinheiro, é por isso que as pessoas trabalham. Que ela é modelo e não fazia sentido ela aparecer na capa de uma revista sorrindo ali depois da morte dele. E no livro, a própria Galisteu dá uns relatos de momentos de raiva do Senna, principalmente em relação ao seu trabalho como modelo e as fotos que ela tirava. E nessa entrevista da Viviane, ela também falou sobre a Galisteu ter posado pra Playboy. Então, assim, o que eu acho, na minha cabeça, é que existia um grande preconceito da família com o trabalho da Galisteu. Eles achavam que ela era uma mulher promíscua, esse tipo de coisa. Eles com uma cabecinha super tradicional e a Galisteu, uma mulher que era modelo, trabalhava com o próprio corpo e tal. Então, o que eu acho que aconteceu, baseado em vozes da minha cabeça, é que eles colocaram um rótulo na Galisteu logo de cara e não abriram mão disso nunca. Teve um rumor no portal Notícias da TV de que a família do Senna queria cortar toda a participação da Galisteu na série, que ela nem aparecesse. Mas que a Netflix disse não, impossível, e eles chegaram ali no consenso de que ela apareceria pouco. E é um pensamento tão triste e idiota, porque retratar essa relação fala muito sobre o próprio Senna e enriquece a história. Gente, tem um relato da Galisteu pro podcast Ticaraticast, em que ela narra o momento em que ela soube da morte do Senna. E é tão forte, mas tão forte, simbólico, que eu vou deixar um trecho aqui pra vocês e quero que vocês imaginem como seria se a série tivesse retratado esse momento. Quando ele bateu, eu falei, ai, graças a Deus, ele vai chegar mais cedo em casa. Eu fui pro banho. Achou que não ia acontecer nada, lógico. Desliguei a televisão, a cena. Desliguei e fui tomar banho. Normal, normalíssimo. Tava muito acostumada a ver bater pior até. Eu saí do banho e de repente um silêncio sepulcral. Mas um silêncio absoluto. Não só na rua, na casa. Falei, que coisa esquisita. E eu ouvi um barulho de fax. E sair no papel, no fax. Aí eu corri, falei, gente, você tá mandando um contrato no fax? Porque é muito papel. Aí corri lá para ver. Tinha várias pessoas colocando coração, colocando. Eu falei, gente, que coisa estranha. Que é isso, né, cara? Eu falo, até me arrepiei. Aí a Juraci veio correndo, falou, liga a televisão, liga a televisão. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, aí tu bateu. Eu falei, a gente sabe, mas não, mas parece que ele tá na pia, parece que tá ruim. Aí é que foi começando a cair. Aí eu fui ver, aí eu comecei a ver a cena, eles estavam e lá eles não falavam, não tinha o Galvão Bueno para falar. Então era um silêncio na televisão, era só imagem. Eu pensava assim, quebrou perna, quebrou braço, desmaiou, mas nunca, em nenhum momento, eu assistindo a cena, eu achei que ele tivesse morrido. Em nenhum momento. Olha que coisa mais absurda. Eu fiz uma mala, olha que coisa, eu fiz uma mala com uma roupa para ele, uma mala com uma roupa para mim, para eu ficar com ele no hospital lá em Bolonha. Saí com a mala, sentei no avião. Olha a cena mais louca do que eu já vivi na vida. O avião era um avião particular, a da esposa do Braga, que estava com ele lá, e a esposa me pegou pra gente ir junto para Bolonha. O avião tá indo, sabe quando dá aquela acelerada na pista? Antes de decolar, ele parou. Ainda falei, eu me lembro dessa cena, eu falei pra Luiz, ei Luiz, só falta tá com problema. Dá problema, né? No avião, ele falou, não, tem um telefonema na torre.
pra senhora. Aí eu falei, aí, é ele, falando pra gente nem ir. Olha, tá tudo tá bem, falando que tá tudo bem pra gente não ir até lá, porque deve estar uma baita confusão. Eu saí do avião serelé. Você pode imaginar essa cena? Eu atendo o telefone, era o Braga, na torre. E o Braga falou, Adriane, vocês estão no avião vindo pra cá, né? Eu falei, ele tá aí, tá bem? Ele falou, não venha. Eu falei, por que não vem? Ele falou, porque tem 1000 pessoas se acotovelando na porta do hospital e ele tá morto. Puta e desligou o telefone. Pariu. Quando ele falou isso, eu não sei mais nada. Eu só me lembro de estar com a Luísa de carro, com essas 2 malinhas, que eu nem voltei mais para casa. E fui direto de carro para casa do Braga, já em Sintra, em Portugal. Eu vi Portugal parar. Onde eu estava, as pessoas me olhavam catatônicas, assim. As pessoas não eram capazes de falar. Era silencioso. Pra mim é muito forte, porque esse relato não fala só da experiência pessoal da Galisteu, mas de um silêncio que representa todo mundo, uma negação que representou todo mundo. Eu não era nem viva, gente, mas imagina o que é assistir o seu ídolo morrer durante o trabalho dele, enquanto você assiste. O trabalho que você acompanhou durante anos e do nada acabou ali. Então o que mais me choca de tudo isso não é, porque a Xuxa tem mais tempo de tela do que ela, não é só uma competição entre as duas, que ótimo que a Xuxa tem um episódio inteiro pra ela, isso é ótimo pra série. Você praticamente pulou o último ano de vida dele, direto pra morte. E isso é reduzir muito essa história que poderia oferecer muito mais. Então eu fico triste de verdade pela narrativa, que graças a uma briga externa, que assim, dane-se que família não se dá bem com ela, isso não deveria impactar numa obra de ficção que homenageia o cara. Por causa de questões pessoais, jurídicas, financeiras, sei lá o que for, mas questões que são externas à produção. Sobre a sua aparição rápida na série, a Galisteu se pronunciou postando um vídeo nas redes sociais. Nós temos obrigação de perpetuar a história do Ayrton para todas as gerações. Eu sou a primeira a ver, a primeira a aplaudir, a primeira a me emocionar, levantar todas as bandeiras e dizer que a história dele tem que ser contada sempre. E eu sei, como artista também, que todos os artistas envolvidos deram o melhor e foram escolhidos a dedo para fazer o melhor. Foi tudo lindo e muito caprichado, então parabéns, porque assim tem que ser mesmo, a gente tem que falar dessa história, a gente não pode nunca deixar essa história passar ou morrer. Mas vocês sabem também que eu nunca escondi que a história do Ayrton é muito maior do que o meu relacionamento com ele. O meu relacionamento com ele foi o último ano e meio de vida dele. Porém, foi ao meu lado e essa história também me pertence. E também foi uma história vivida intensamente, cheia de amor, cheia de diversão. Um Ayrton completamente diferente de tudo aquilo que vocês já viram. Eu vivi essa história. E eu tô falando pra vocês não o que eu ouvi, não o que eu vi, mas sim o que eu senti, o que eu vivi. Gente, o que tá acontecendo agora é a vida como ela é. É a vida como ela sempre foi, pelo menos pra mim. A única novidade é que talvez agora eu esteja considerando a possibilidade de contar pra vocês esse último ano e meio da minha vida, do lado dele. E eu acho que vocês vão amar. E acho que o que eu queria dizer é isso. Me conta se você concorda comigo sobre a produção, o roteiro da série, a participação da Galisteu, se você pensa diferente, se você gostou ou não da série Cena. Vamos continuar conversando lá nos comentários. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo.